Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Bom dia! Estamos aqui hoje para estudar a Lei 9433, a Lei das Águas, de 1997, no seu instrumento de gestão outorga, né, que é um dos cinco instrumentos que a gente tem na Lei das Águas. Vamos aqui batendo esse papo inicial. A Rafaela está fora de casa, né? Então está numa visita técnica. Não sei se ela vai acessar aqui para esse papo de hoje, mas de qualquer forma, vamos aqui dando continuidade à missão. Então, a gente está falando da seção 3, né? Do capítulo 4, da Lei das Águas, né? Então, essa seção 3 traz aqui para a gente da outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Ela tem... essa aqui é a mais extensa das seções desse capítulo 4. Ela tem artigos que vão do 11 ao 18. A gente vai passar por eles aqui, mas eles também estão aí postados, né, para quem quiser dar uma olhada mais detalhada sobre eles. E a gente vai comentar aqui, à medida que a gente for passando por cada um desses artigos e incisos, né? E o primeiro aqui é o artigo 11, né, que ele tem a seguinte redação: o regime de outorga de direitos de uso dos recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água, o efetivo exercício dos direitos de acesso à água, né? Então, de uma forma geral, todas aquelas pessoas ou empresas que fazem captação de água, né? Então, seja a água nos rios, lagos, lagoas e tal, e também captação de água subterrânea, né? Precisa fazer esse registro, né, chamado outorga, né? A outorga também se dá para quando você usa, a gente vai falar isso aqui mais à frente, mas usa o corpo hídrico para diluição de efluentes. Mas vamos lá, vamos dar uma lida aqui no artigo 12. O 12 diz o seguinte: estão sujeitos à outorga pelo poder público os direitos dos seguintes usos e recursos hídricos. Então, vamos lá. 1. Derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo. Então, todo aquele que faz uma derivação ou captação de parcela de água existente no corpo de água tem aí tem que atender
essa exigência aí da outorga pelo poder público. Bom, o 2 diz o seguinte: a extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Então, quem fez a captação também faz a captação de água subterrânea também está sujeito, né, tem que atender essa exigência aqui do artigo 12 e requerer a sua outorga ao poder público. O 3 diz do lançamento, que a gente já tinha comentado aqui: lançamento em corpo de água, de esgoto e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Então esse lançamento, né, então, aquelas necessidades de você usar o corpo hídrico para diluir efluentes, tem aqui toda uma... você precisa também fazer requerer essa autorização do poder público. E aí, isso aqui tem desdobramentos, que a gente pode falar disso mais à frente, mas esses desdobramentos são inúmeros, inclusive com percentual de componentes daquilo que você está buscando diluir. Outra coisa interessante é que você tem que jogar isso acima da sua captação, né? Então, para garantir que você está atendendo a lei, ou seja, você fez uma captação num ponto, então você, se precisar fazer diluição, você vai ter que jogar acima daquele ponto que você está fazendo a captação, para garantir que a qualidade seja do que você está fazendo, não te comprometa também, né? Bom, o 4 diz assim: aproveitamento de potenciais hidrelétricos. Então, se for necessário fazer um aproveitamento do potencial hidrelétrico, você também precisa atender essa exigência de ter a sua outorga pelo poder público. O 5º diz o seguinte: outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água, né? Então, qualquer intervenção que você for fazer que vai mudar o regime, né? Então, você precisa de uma outorga do poder público. Aí o parágrafo primeiro diz o seguinte: independe de outorga pelo poder público, conforme definido em regulamento. Então, vem aqui apontando, né, que independe de outorga. Aí, o uso de recursos hídricos para satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural. Então, pequenas comunidades, né, populacionais ou núcleos, né, não estão obrigados a requerer essa outorga do poder público. 2. As derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Então, depois tem toda uma descrição do que se enquadra em insignificante, em uso insignificante. 3. Acumulações de volume de água considerados insignificantes. Também tem toda aqui uma avaliação para isso. Bom, e aqui no parágrafo 2º diz assim: a outorga e a utilização de recursos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos, aprovado na forma do dispositivo 8º, do artigo 35 dessa lei, obedecida à disciplina da legislação setorial específica. O artigo 13, ele fala que toda outorga estará condicionada às propriedades de uso estabelecidas no plano de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo d'água estiver
enquadrado e a manutenção das condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso, né? Então, a gente já meio que comentou isso quando a gente falou do enquadramento e tal. No seu parágrafo único, ele diz: a outorga de uso de recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo desses, né? Então, é garantido, né, por lei, que você tem direito à água para os seus múltiplos usos, né? Então, e os seus vizinhos abaixo do curso d'água também, né? O artigo 14, a outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. Então, as competências, né, para dar esse instrumento de outorga, essa autorização de uso, né, no caso do brasileiro, cabe ao Poder Público Federal, aos estados e ao Distrito Federal. O parágrafo primeiro desse artigo, do 14, diz o seguinte: o Poder Executivo Federal poderá delegar aos estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União. Então, isso é uma coisa que é recorrente, né, essa delegação para alguns estados fazer dar essa outorga quando autorizado pelo governo federal e no caso dos corpos hídricos que tem essa caracterização de federal. Essa caracterização de federal de um corpo hídrico se dá quando ele envolve mais de um estado. Bom, o parágrafo 2º foi vetado, né? Mas aí passamos para o artigo 15. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias: 1. Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga, né? Então, quando é emitida a outorga, ela vem com uma série de condicionantes, né? Então, se o não cumprimento de um desses termos, né, pode gerar a suspensão parcial, total, em definitivo ou em prazo determinado. A ausência de uso por 3 anos consecutivos, tem alguns casos que instituições requerem outorga para uso de recursos hídricos, pensando bem à frente. Então, se não teve uso efetivo durante 3 anos, então ele está sujeito a o que está descrito aqui no artigo 15. Necessidade premente de água para atender situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. Então, esse 3 aqui foi muito utilizado na crise hídrica que tivemos agora, de 2013, eu estendo até 2016. Foi bastante intenso, né? Então, algumas atividades tiveram suas outorgas suspensas, né, para atender a necessidade do abastecimento público e a dessedentação animal, que são as prioridades de uso da água, né? O 4 diz assim: necessidade de prevenir ou reverter graves degradações grave degradação ambiental. Então, nesse caso, também pode ter a suspensão parcial, total, em definitivo ou em prazo determinado. O 5 diz o seguinte: necessidade de atender
a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se disponha de fontes alternativas. Então, a gente tem várias situações em que esse dispositivo foi utilizado, né? Para atender essa demanda de interesse coletivo. Aí o 6 diz o seguinte: necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade de um corpo de água. Então, dependendo da situação, né? Nós tivemos agora recentemente uma crise também. Então, o Rio Paraná, por exemplo, ficou com baixa quantidade de água e, inclusive, as chatas não conseguiam navegar por ele, né? E aí, dependendo da situação econômica que aquilo poderia causar, esse dispositivo poderia ser até utilizado, isso comparando detrimento de como outras atividades poderiam ser suspensas. Então, tem toda esse balanço, né, que precisa ser feito, né? Toda outorga de direito de uso de recursos hídricos far-se-á por prazo não excedente a 35 anos, mas renovável isso também. Então, para cada um desses artigos e tópicos, né, você tem aqui desdobramentos, e aí essa lei federal ela foi, em muitos casos, replicada no âmbito estadual. E aí tem desdobramentos ou mais restrições e tal. Então, que varia de estado para estado, né? O artigo 17, ele foi vetado, né? Então, quem quiser saber o que compunha nele, né? Facilmente entrando lá aqui no site, né? Que tem disponível a lei, tem lá algumas razões, né? Para estudo mais aprofundados. E aí, passando aqui para o artigo 18, a outorga não implica a alienação parcial das águas que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Repetindo, a outorga não implica a alienação parcial das águas que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Isso aqui vale a pena um estudo mais aprofundado, mas, de uma forma geral, você não pode alienar toda a água, né? Não implica alienação parcial das águas. Eu queria entender melhor isso aqui, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Deixa eu dizer uma coisa interessante aqui sobre essa questão da outorga. Alguns comitês de bacias hidrográficas no país estabeleceram câmaras técnicas só para tratar desse assunto outorga. Isso não é comum aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não conheço nenhum comitê de bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro que tenha uma câmara técnica voltada para esse assunto. Mas em outros estados da federação existem comitês com essa câmara técnica norteando, né, para aquela região hidrográfica elementos para essa questão da outorga de direito de uso de recursos hídricos. De uma forma geral, aqui no Rio, isso está muito a cargo do INEA, né? E a gente nos comitês aqui do Rio de Janeiro, quase que a gente não tem muito aprofundamento nesse instrumento de gestão, né? Muito embora os comitês tenham essa possibilidade
determinar, né, situações até mais restritivas para a sua região geográfica do que está previsto na lei federal e nas leis estaduais. Bom, de uma forma rápida, sem comentários aqui de outras pessoas, né, que a gente esperava aqui ter hoje para trocar figurinhas sobre esse assunto. A gente passou aqui os aspectos legais que envolvem esse instrumento chamado outorga. O chat de voz agora tem também o apoio do Fórum Fluminense de Comitês de Bacias. A gente fica muito orgulhoso de ter essa nova adesão aqui e quer muito ter muita gente aqui compartilhando, trocando figurinha, dando seus olhares estado a estado, né, para que a gente possa fazer desse estudo um estudo assim rico, né, e que venha contribuir mais e mais com aquelas pessoas que se dedicam ao tema, né? Então, e mesmo você que queira perguntar alguma coisa, queira fazer uma contribuição, pode fazer isso aí por escrito, né, no comentário aqui no áudio, né? Então é possível você escrever e deixar aí as suas impressões sobre o capítulo que a gente está estudando, ou sessão que a gente está estudando, nesse caso aqui específico, né, dos instrumentos. Então, deixa aí seus comentários, né, para que isso seja enriquecedor aí para todos que mais à frente vir a buscar elementos aqui nesse estudo dirigido. No mais, vou ficando por aqui, porque acho que a gente já passou por tudo, né? Meus comentários foram restritos aqui à minha atuação, né? O meu conhecimento do assunto. Na sexta-feira a gente volta no mesmo horário e aí a gente já vai entrar na sessão que trata da sessão 4, que trata da cobrança pelo uso da água, né? Então, é outro instrumento de gestão que a gente tem, e ele está previsto na sessão 4. E a gente, na sexta-feira, espera que, com mais gente aqui participando, a gente possa ampliar o debate. Um forte abraço a todos e todas que ouvirem esse áudio, e aí fica aqui mais uma vez a solicitação de que você faça aí seus comentários e tal. E aqueles que são estudantes e que quiserem um certificado, depois a gente que passar por esse estudo, a gente pode emitir um certificado também, tá? Então a gente já elaborou um certificado para isso, né? Para dar fazer essa troca de forma ampla para toda a sociedade. Um forte abraço e até a próxima!